A história começa com um passado trágico e uma promessa implacável. No dia 19 de abril, uma família foi destruída, motivando dois irmãos a trilharem um caminho de sangue para limpar a cidade através da dor. Eles cavaram fundo demais na corrupção do sistema e, agora, os figurões que movem as cordas por trás dos panos querem a cabeça deles a qualquer custo. Em um cenário subterrâneo claustrofóbico, vemos um capanga correndo desesperado, suando de pavor. Mas não há para onde correr. Um dos irmãos surge das sombras com uma agilidade assustadora, imobilizando o alvo em um golpe seco e violento. A mensagem aqui é clara: eles não são heróis salvadores. Eles são o fim da linha para os criminosos. Eles não buscam justiça tradicional. Eles quebram os vilões até que fiquem de joelhos, desconfiados de que a facilidade com que o inimigo cedeu seja uma emboscada. Os irmãos não se intimidam e decidem morder a isca para descobrir quem está por trás das ordens. Dentro do supercarro, em meio à forte chuva, um momento de silêncio corta o ambiente ao lembrarem de alguém importante que desaprovaria tanta violência. Mas contra monstros, não há conversa. Essa é a única língua que eles compreendem. Mesmo sabendo do preço por suas cabeças e com a polícia no encalço, eles seguem em frente com o plano. Lucas, o suporte técnico da equipe, assume o painel e implanta a unidade de combate. Uma criatura tecnológica monstruosa é liberada, cortando a noite em uma moto veloz. A ação atinge o ápice quando a armadura com asas mecânicas quebra a vidraça do covil inimigo. O pânico se espalha instantaneamente entre os guardas, que são metralhados por uma chuva de estacas mortais, sem a menor chance de defesa. Enquanto os guardas do lado de fora caem sob a tempestade implacável de projéteis da armadura robótica, os líderes lá dentro percebem que os irmãos morderam a isca. Mas o que eles não esperavam era a velocidade avassaladora da retaliação. Em um piscar de olhos, a lâmina rasga gargantas e corpos caem sem vida no chão antes mesmo de conseguirem reagir. Pelo rádio, o suporte tático Lucas avisa que Jane já alcançou o segundo andar e inicia a transformação do veículo para arremessar Gonti diretamente para o meio da ação. O impacto é brutal, o teto desaba, vidraças se estilhaçam e o caos se instala por completo. Gonti invade o local como uma força da natureza indomável, disparando e retalhando com uma frieza cirúrgica. Os mercenários tentam revidar com escopetas, mas a sincronia entre os irmãos é perfeita. Sob o comando de cobrir os movimentos, avança como um vulto cortante, dilacerando os inimigos que se aproximam. Não há tempo para misericórdia. Lâminas colidem, cabeças rolam e o sangue jorra pelas paredes do corredor fortificado. Diante da carnificina, o último sobrevivente tenta uma fuga desesperada, mas Lucas intercepta a rota de fuga através da unidade mecanizada, esmagando o fugitivo contra a parede. De longe, o arquiteto daquela emboscada assiste a tudo com um sorriso cínico, reconhecendo o poder dos lendários irmãos e preparando o próximo e verdadeiro teste. Mais tarde, com o local transformado em um cenário de horror, as autoridades e investigadores chegam para avaliar o massacre. O rastro de destruição aponta diretamente para o trabalho de Gonti e Jane. Para muitos ali, os dois deixam uma pilha de corpos por onde passam e matam mais do que deveriam proteger. Entre os oficiais, o sentimento de culpa e indignação se mistura. Alguns lamentam não terem visto o ódio crescendo no coração dos irmãos mais cedo e exigem que eles sejam caçados. No entanto, uma imponente agente da inteligência global intervém, alertando contra julgamentos precipitados sobre os melhores operativos da organização, com a descoberta de que havia uma recompensa pela cabeça dos irmãos. A brutalidade ali cometida ganha uma nova e inegável justificativa: legítima defesa. No cenário do massacre, a investigação revela que os irmãos Hart foram alvo de uma cilada armada por um intermediário chamado Kyle Johnson, que contratou mercenários para atraí-los até ali. Cientes da genialidade tática de Gonti e Jane, os investigadores concluem que a dupla provavelmente já sabia que estava andando direto para uma armadilha. É então que a investigadora Miley usa suas habilidades psíquicas para deduzir o paradeiro do mandante, convencendo a equipe a mudar o foco da operação para capturar o corretor antes de irem atrás dos Lockhart. Enquanto isso, em outra localidade, um confronto de proporções devastadoras explode quando dois guerreiros de elite, um homem portando um bastão e uma mulher com uma cana menos, enfrentam um verdadeiro exército de soldados mascarados. O combate é uma exibição de pura soberania tática, com golpes brutais.
Esquivas acrobáticas e uma rajada de energia avassaladora, a dupla aniquila as forças inimigas sem sofrer um único arranhão. Diante do massacre de suas tropas, o comando adversário ordena uma retirada imediata e decide enviar a campo um poderoso membro da Guilda dos Ladrões. A atmosfera no campo de batalha muda instantaneamente, quando uma criatura colossal, com aparência esquelética e musculatura exposta, surge das sombras emanando uma pressão esmagadora. A guerreira reage disparando um tiro certeiro na cabeça da abominação. Mas o projétil sequer vacila o monstro, que se regenera em segundos enquanto recita um poema fúnebre e sombrio sobre a morte iminente. Longe dali, alheios ao terrível combate que se inicia, Miley e seu esquadrão descem as escadas escuras de uma estação de metrô abandonada, fechando o cerco na localização exata do corretor. A equipe liderada por Miley adentra o subterrâneo e se depara com a imponente criatura na entrada, que zomba da presença da lei ao declarar que eles não foram convidados para a festa. Ignorando as ameaças, Leo avança impetuosamente contra o monstro, mas é surpreendido por uma investida brutal e envolto em uma violenta explosão de energia, aproveitando a brecha deixada pelo confronto na entrada. O restante do grupo avança pelo corredor, onde uma nova onda de capangas tenta conter a invasão, com movimentos ágeis e precisos. A guerreira abre caminho golpeando os oponentes com seu bastão, enquanto Miley utiliza suas cartas e habilidades psíquicas para subjugar os atiradores restantes. O cerco ao corretor se fecha quando ele tenta usar uma arma de fogo contra Zeno. Calmamente, o jovem corta o braço do criminoso com uma lâmina arremessável, neutralizando a ameaça de forma imediata. Com o local sob controle, o grupo avalia a facilidade da missão e discute os motivos de terem trazido os mais jovens, revelando que a presença de Leo e Zeno era uma oportunidade para que ambos tentassem obter suas licenças de catalisadores novamente após falharem no exame anterior. Miley assume o interrogatório do corretor ferido, extraindo a informação de que ele recebeu os detalhes sobre a emboscada por meio de uma carta anônima. Diante desse beco, sem saída sobre quem realmente financiou a recompensa, o grupo pondera sobre a segurança de Gaunt e Jane, concluindo que, por serem dois dos melhores catalisadores dos Estados Unidos, eles saberão lidar com a situação. Paralelamente, o combate brutal no outro setor atinge o seu ápice. A abominação gigante descarrega toda a sua fúria poética e esmagadora sobre o espadachim de cabelos longos, desferindo um golpe devastador que quebra o chão. Ao erguer o guerreiro ferido como se fosse um mero lanche, o monstro canta a vitória antes da hora. Com um olhar tomado por puro instinto de sobrevivência e fúria, o espadachim reage com um contra-ataque veloz, retalhando e derrubando a criatura colossal em um estrépito violento. O confronto contra a abominação colossal atinge um nível crítico e desesperador. O espadachim tenta resistir, mas é subjugado pela força bruta do monstro e arremessado violentamente, sofrendo ferimentos graves no rosto. Demonstrando extrema crueldade, a criatura zomba do guerreiro caído e faz uma ameaça terrível, afirmando que devorará a sua irmã viva caso ele não se levante. Movido pelo puro instinto de proteção e pela fúria, o jovem consegue se impulsionar em um avanço veloz, desferindo um corte rápido na tentativa de conter o avanço do oponente. No momento em que o monstro retoma sua mórbida poesia fúnebre, uma explosão avassaladora interrompe o seu discurso. O cenário transita para uma área aberta sob uma tempestade intensa, onde a irmã do guerreiro surge com determinação implacável. Empunhando sua lâmina, ela inicia uma sequência impressionante de cortes acrobáticos contra a criatura. A partir daí, os dois irmãos passam a lutar em perfeita sincronia, enquanto um flanqueia o inimigo pelos ar. O outro desfere uma saraivada de disparos táticos de curto alcance para sobrecarregar a regeneração da criatura biológica. Apesar do esforço coordenado e dos danos causados, o inimigo de musculatura exposta demonstra uma resistência assustadora, contra-atacando com golpes pesados que forçam o espadachim a agarrar sua irmã em um recuo tático veloz para escaparem do impacto direto. Após a violenta troca de golpes, a poeira baixa sob a chuva e a criatura cessa o ataque por um instante, distraída ao notar um objeto misterioso caído em uma poça d'água no solo. À distância, ferido e completamente encharcado, o jovem guerreiro ficha os olhos no oponente, concentrando suas últimas forças para o desfecho do combate.
Encarando os irmãos, a abominação zomba do olhar determinado de ambos, rotulando-os como pirralhos impotentes que se escondem atrás de blefes e prometendo arrancar os olhos de seus cadáveres. Ignorando a provocação, Jane dá o comando para Gaunt agir. Com um clique rápido, um dispositivo tecnológico é ativado, engolindo o monstro em uma detonação avassaladora de energia. Apesar do impacto, a criatura ressurge rindo da tentativa frustrada. Mas sua arrogância é interrompida pela chegada inesperada de um jovem aliado portando um armamento pesado. Com um disparo massivo de energia, o garoto oblitera o local, forçando o recuo definitivo do inimigo e deixando para trás apenas os destroços e um acessório quebrado sob a chuva. Mais tarde naquela mesma noite, em meio ao cenário urbano castigado pela tempestade, aliados do submundo constatam que os jovens catalisadores conseguiram escapar sem deixar corpos. O monstro, identificado como Malice, lamenta ter subestimado os oponentes. Enquanto o líder da operação ordena rispidamente o fim dos jogos, exigindo que a missão seja concluída sem novas falhas. Diante da pressão de que o plano deveria ter sido resolvido em apenas uma noite, a criatura se dissolve nas sombras com a promessa de terminar o serviço. Na manhã seguinte, sob a persistente chuva da cidade, a governanta Everla ajusta as roupas do jovem Lucas, recomendando que ele mantenha a postura diante das câmeras enquanto acompanha seus irmãos. Jane intervém gentilmente para aliviar a pressão sobre o caçula antes de se despedirem e embarcarem em um trem de alta tecnologia. Durante o trajeto, observando a metrópole pela janela, Lucas confessa melancolicamente que não consegue mais sentir nada. Com empatia, Jane explica que ele agora partilha do mesmo fardo que eles por ter perdido o que mais importava, aconselhando-o a moldar esse vazio interior em uma força capaz de proteger os outros. O grupo desembarca na imponente sede da Lockhart Industries, onde são recebidos pela secretária Dália Moriyama, que detalha a agenda de reuniões com a diretoria, investidores e o relatório dos catalisadores, e pela chefe de segurança pessoal, Jocelyn Mears. Ao entrarem no escritório principal, deparam-se com uma visita inesperada, Bongela von Hell, conhecida como a Bruxa Suprema. Embora a segurança Jocelyn reaja prontamente sacando suas armas, Jane acalma os ânimos, sabendo que Bongela está ali para oferecer apoio de uma mão de bruxa devido à recompensa pela cabeça dos irmãos. Bongela garante ser a ajuda ideal para lidar com facções perigosas como a Ivoriel, pertencente à Liga dos Assassinos. No entanto, Jane revela que suas preocupações vão além, exibindo em seus monitores um mapeamento detalhado dos piores criminosos de Eifast, incluindo figuras perigosas como Ruby, Ivana, Ladils Cade Toxin. O plano estratégico consiste em fazer com que Bongela anuncie sua presença em Eifast. O peso do nome da Bruxa Suprema seria suficiente para paralisar os assassinos e manter os criminosos acuados. Embora o jovem Lucas alerte friamente que isso não impedirá que todos saiam das sombras. A negociação avança quando Gaunt oferece arquivos secretos sobre magia proibida para convencer uma mulher a se expor ao governo, mesmo hesitante por valorizar sua paz recente. Ela reconhece que ele sabe o que ela deseja e aceita a proposta por ser sua única opção disponível. Ao se retirar, ela afirma que sempre consegue o que quer e provoca os irmãos Lockhart por serem muito tensos, deixando Gaunt intrigado com uma possível ameaça. Pouco depois, Lima e integrantes da organização Catalyst chegam ao escritório de Jane e alertam que ela e seu irmão cruzaram uma linha perigosa, agindo por pura vingança e matando sem hesitação. Jane rebate friamente dizendo que a lei serve apenas para proteger os monstros deles, demonstrando uma determinação implacável ao quebrar um objeto e afirmar que aceita queimar junto com a cidade se isso a limpar. Limai percebe o olhar predador de sua antiga pupila e questiona como eles pretendem lidar com a recompensa de $500 milhão oferecida por suas cabeças. Mas Jane demonstra total confiança na reputação que possuem. Mais tarde, os irmãos Lockhart se reúnem com o jovem Lucas para analisar os relatórios da noite anterior, descobrindo que o informante capturado não sabia a origem do dinheiro da recompensa e que o inimigo chamado Malice é um completo fantasma no sistema. Diante das dúvidas de Lucas, Jane detalha a hierarquia de poder desse universo, explicando que no ápice estão os seres de designação divina, seguidos pelos pactos com anjos caídos e contratos demoníacos. Ela explica que bruxas e feiticeiros utilizam rituais e magias rápidas, enquanto os chamados artistas da trama, como Malice,
canalizam energia por sinais de mão para manifestar técnicas físicas, sugerindo que a força dele indica uma possível combinação com um pacto demoníaco. Lucas demonstra grande ansiedade ao saber que Malice estava se segurando na última luta e insiste que eles não têm tempo a perder por causa do prêmio por suas cabeças. Mas Jane o acalma e pede foco absoluto nos dados atuais. Quando o grupo se prepara para partir rumo a um novo compromisso, a ação se desloca para a sala de reuniões do Conselho Lunati na Torre Negra. O líder das sombras projeta as imagens de Gonti e Jane, alertando o conselho de que esses dois habilidosos catalisadores descobriram informações altamente confidenciais sobre vários membros ali presentes. Ele revela que a recompensa ativa já atinge os 500 milhões de dólares e continua subindo, advertindo seriamente que mesmo essa quantia colossal pode ser insuficiente para detê-los. Distantes dali, ignorando o pronunciamento dos Illuminati, Gonti e Lucas saem em público enfrentando os flashes incessantes da mídia enquanto avançam juntos para o próximo confronto.